Alô, alô, boa tarde, salve, salve, terça-feira no ar, os donos da bola aqui na tela da Band. Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, a gente vai falar primeiro da confirmação do Thiago Ribeiro, segundo, da data definida do clássico, de tudo, enfim, vamos falar de tudo que envolve o futebol mineiro naturalmente, vamos falar do futebol do Acre, né? Então é o seguinte, olha, hoje tem o William do Bigode que tá voltando, lá no Galo o time contando com reforços importantes nessa semana decisiva, o Pierre que pode estar deixando o Galo e seguindo para o Fluminense, e já aqui com Cadu Doné, Edmar Oliveira, Juverci Júnior, o J Júnior e também Júnior Brasil. Aliás, sem perder tempo, pessoal, já vamos direto, para não perder tempo, falar sobre o Thiago Ribeiro. Esse Cruzeiro e Santos, contratado pelo Atlético, confirmado ontem, chegou para ser opção importante para o ataque do Galo. Vamos ver aí. Thiago Ribeiro, 29 anos, atacante rápido que joga pelos lados do campo. De reserva no Santos, pode se transformar em uma opção importante no elenco atleticano. Todo mundo já conhece o Thiago. É uma contratação boa, né? Tomara que venha aqui, que se adapte rapidamente, que dê muitas alegrias para nós e todo torcedor, né? Isso é a expectativa que a gente tem. Thiago Ribeiro é a quarta contratação do Atlético para a temporada. Reforço principalmente para a segunda fase da Libertadores e também para o Campeonato Brasileiro. Mas se for inscrito até amanhã, pode jogar até mesmo a fase final do Campeonato Mineiro. O melhor momento da carreira de Thiago Ribeiro foi justamente no Cruzeiro, entre 2008 e 2011. Quero ver se ele vai mostrar a garra mesmo que a camisa do Atlético precisa, né? Porque já jogou no Cruzeiro, tá dando desconfiança aí um pouquinho. Apesar de ser um cruzeirense, e eu sou um atleticano de nascença, eu acho que ele vai resolver a carência da posição. Boa contratação, sim. Substituir o Tardelli, né? Rapidez, um ataque, com certeza. Que ele não tá jogando bem. Não aprova. Ele jogou bem quando ele tava no Cruzeiro, mas depois foi caindo de produção, foi pro Santos, foi encostado. Eu acho que não vai dar certo, não. Vamos ver, né? Guilherme, que já jogou com o Thiago Ribeiro nos tempos de Cruzeiro, só tem elogios para o novo, ou, por que não, velho companheiro. É um grande reforço, o Thiago é um jogador experiente, espero que ele chegue bem, chegue motivado, já chegue sabendo que a nossa ambição para o ano é grande, então já vem consciente do que vai encontrar aqui, né? Tanto concorrência como torcida, já jogou em Minas, ele conhece bem, então que seja bem-vindo, se confirmar. Muito bem, tá aí o Guilherme falando, a notícia então confirmada. Eu começo com você, grande Cadu Doné, ídolo Cadu Doné. A contratação, a confirmação do Thiago Ribeiro. Hoje na Band News, agora às 10h40, fazendo o giro esportivo, eu dizia que velocidade, o velocista por velocista, ele é mais, ou tanto quanto o Michael Suel. Finalizador por finalizador, ele é melhor que o Michael Suel. Ele pensa mais, e aí não estou desmerecendo o Michael Suel, é um jogador que pensa mais, finaliza melhor, se adapta melhor ao esquema do treinador. Mais inteligente. Você acha que isso mostra que ele de fato vem e o Michael Suel vira a terceira opção, já que tem características parecidas? Abraço, ídolo. Abraço, Everton, abraço a todos. Na verdade, eu acho que a comparação vale também com relação ao Carlos. Eu acho que ele é superior em todos esses quesitos também ao Carlos, que é outro jogador que briga por posição ali na meia esquerda do Atlético. Acho que se ele não for titular, Everton, seria, por exemplo, pela entrada do Guilherme no meio e o teste do Dátulo ali deslocado pela esquerda. Se ele perder posição, digamos assim, nem chegou, mas se não conquistar a posição, seria por um caminho nessa linha. Um Dátulo da vida, porque eu acho o Thiago Ribeiro mais jogador do que o Carlos e mais jogador do que o Michael Suel. Os dois jogadores que diretamente têm se revezado ali nessa parte esquerda ali da linha de armadores do Atlético. O Carlos como titular e o Michael Suel entra o tempo todo. E ele pode ter uma dupla função. Não só entrar como titular nessa linha de armadores pelo lado esquerdo, acompanhando o lateral, chegando na linha de fundo, cortando para dentro para finalizar, como também pode ser um reserva imediato para o Lucas Prato, porque ele pode ser um centroavante. E é muito mais jogador do que o Jô, do que o André, principalmente hoje em dia. Então, eventualmente, se o Lucas Prato não puder jogar, ele pode deslocar o Thiago Ribeiro para a posição de centroavante e colocar o próprio Carlos ali na esquerda, ou o Dátulo nesse formato que eu destaquei. Então, boa contratação, vai agregar ao elenco e chega com boas possibilidades de ser titular. O Juverci, como toda terça, está conosco aqui, o grande J Júnior, já destacando que a conta no Twitter dele é fake.
A conta no Twitter do Cadu Doné é fake e tem uma conta no Twitter também que é minha, inclusive com as mesmas fotos e tal, que faz postagens bizarras, que também é fake. Só você olhar o número de seguidores, você vai ver qual é fake e qual não é, e qual aqui não é. A Dimara também tem. No meu caso, não, né? O meu é só fake. Não, o seu é só fake. Falando no meu caso. Eu não tenho Twitter. Você nunca teve Twitter, claro. não tem Twitter, a Dimara tem uma conta, mas eu acho que não. A minha conta do Twitter, a minha é verdadeira, que todo mundo sabe, é só olhar o nome dos seguidores. Tem um fake também, mas o também fake... Também não planta nenhum tipo de... Você não tem fake, né, Brasil? Não tem fake. Por enquanto, mas nós já estamos criando. Ô, Juverci, o Cadu disse uma coisa aí sobre a possibilidade do Thiago Ribeiro atuar até como centroavante. Automaticamente, o Genta disse, mas ele nunca atuou como centroavante. Poderia ser uma nova... Aí, ó. Não foi a coisa mais comum na carreira dele, mas que já atuou, já atuou, e já foi artilheiro da Libertadores. Você acha que ele pode, que ele vem para ser titular no Atlético? E quem sairia do time? Eu sei quem você vai falar, mas só para fazer um charme. Não. Quem sairia do time para a entrada do Thiago Ribeiro, o Juverci? Obviamente sairia o Carlos, né? A posição ele joga, boa tarde a todos, obviamente ele joga no mesmo lado, no lado esquerdo do campo, que é onde o Carlos tem o costume de jogar. Mas eu acho que foi, antes de falar em relação a centroavante ou não, acho que foi uma excelente contratação do Atlético. O Thiago Ribeiro é um bom jogador. Acho que ele pode jogar assim centralizado em algumas situações. Ele joga mais pela ponta esquerda. Poucos jogadores fazem o que ele faz, mas eu acho que na ponta esquerda, porque ele corta muito bem para dentro. Corta e bate. Ele é um bom finalizador. E ele é um cara, é um garçom em campo. Então, assim, acho que vai ajudar muito o prato, ele vai servir muito o prato. Michael serviu o prato. Legal, né? Tá pronta, né? Muito bom. Michael Suel e Carlos do banco de reservas. A única coisa que pode inviabilizar ele se tornar um titular no Atlético é justamente o que o Cadu falou, concordo plenamente, em relação à posição em campo do Dátulo com o Guilherme. O Dátulo você pode colocar na esquerda também, se você quiser, centralizando o Luan, mas eu acho que ele chega para brigar pela titularidade sim e não vai demorar não. O ídolo, o Genta que disse, você não fica com raiva de mim não, porque você costuma ficar com raiva de mim. Não estou com raiva nem de você e muito menos do Genta. E eu sei que foi ele que disse, mas mesmo assim eu continuo amigo dele. Júnior, seria exagero dizer que a contratação do Thiago Ribeiro feita pelo Atlético, não tivemos muitas, mas foi a melhor transação entre clubes brasileiros nesses últimos meses? É exagero dizer isso? Talvez até a gente pode falar, né? Você tem alguma... por exemplo, o Zé Roberto foi um cara que... Não, a melhor para mim entre clubes brasileiros é a do Marcelo Cirino. O Marcelo que foi também. do Atlético Paranaense. Mas que virou uma grande contratação pelo que ele está jogando, né? O Williams, pelo que jogou. Mas a forma como ele está jogando mudou. Com o Vanderlei, com o Flamengo, do jeito de jogar, ele mudou. Né? Aí você pode dizer assim, que ele não, mas ele já era uma realidade. Ele era um cara ele já era um bom nome. Mas não no nível do Thiago Ribeiro, de ter sido internacional, de ter voltado. Só não foi nesse nível porque ele estava no Atlético Paranaense. Mas era um cara que já se destacava há muito tempo. Mas agora, eu acho que essa resposta cabe ao Brasil. Desculpa te interromper. Claro. Acho que essa resposta cabe no aspecto de que o Atlético não está desembolsando. O Atlético está recebendo o jogador por empréstimo, vai pagar o salário, não sei o valor. Então, acho que cabe, de forma ponderada, essa avaliação, porque os outros clubes tiveram que desembolsar. E já o fato do Atlético, ele está trazendo o Thiago Ribeiro na base do 0800. Então, acho que foi muito boa a negociação. 250 mil, independentemente dessa... escala que a gente vai criar para o Thiago ou não, é sim uma boa contratação, acho uma boa. Acredito que o Carlos vai perder a posição, vai cair sim, vai gerar o reflexo. Quando você falou do Maxwell, você falou de uma coisa muito lógica, porque se a gente for analisar jogo de Libertadores com o 7 no banco, talvez o Maxwell não esteja nem na lista dos caras do banco. Então a gente tem que ter isso claro. A sua colocação foi oportuna porque ela gera um efeito dominó. Acredito que o Carlos, pela irregularidade, ou está muito bem, ou às vezes só mesmo cumprindo essa função tática que a gente tanto fala, mas o Thiago Ribeiro também cumpre. Então o Thiago Ribeiro vai fazer o que o Carlos faz com uma vantagem, ele bate muito bem com as duas pernas. Esse é um diferencial dele, você vê ele chutando de direita, hora de esquerda. É um garçom, é um cara serve muito bem. Que serve muito aos companheiros. Eu vejo muita gente, até na época dele no Cruzeiro, que torcia a cara, o Thiago... Eu sempre gostei do Thiago, porque ele é um cara que ele não se omite do jogo. Ele pode até errar muito, porque ele participa muito. E é normal. Agora o cara que está chegando, está cruzando, está batendo, uma boa contratação, e eu entendo sim,
vem para ser o titular. Dilmara, uma outra coisa que eu queria criar uma relação aqui, eu perguntar se existe relação. A vinda do Thiago Ribeiro, para você, ela direciona, de repente, para uma saída do Carlos do Atlético no meio do ano e uma provável saída até mesmo do Michael Suel? Olha, no caso do Carlos, ele teria que ter apresentado mais em termos desse início de temporada do que ele apresentou, né? Havia, as propostas, elas aconteceram, mas de uma outra situação de jogador, ele realmente não se deu bem nessa forma de jogar do Atlético. Para mim, ele já tinha caído com o Guilherme e Dátulo voltando. Eu acho que ele já estava fora com essa situação, e os dois em condições, é óbvio. No caso do Thiago Ribeiro, ele ainda corrige um problema que o Atlético tem neste momento, que é o que a gente tem falado aqui direto, o Cadu falou na transmissão, o Júnior falou na transmissão, que é o fato de estar muito torto, muito pela direita. Com ele, você ganha uma alternativa de jogo pela esquerda. Você passa a ter... Por ser ele, exatamente. Lá o Thiago tem essa possibilidade, não sei o quê, não sei o quê. E concordo que talvez ele só não seja titular se der muito certo a questão do Guilherme e do Dátulo, juntos. Aí eu acho que ele pode virar uma opção. Mas, mais do que uma opção, todo mundo fala assim, mas ele estava de reserva no Santos, mas... Gente, tá aí o Leandro Damião como prova. O Santos não estava bem num todo. O Leandro Damião é o artilheiro do Mineiro. O Leandro Damião está bem no coisa. Né? Você muda um pouco a história, trazendo o Thiago Ribeiro, que tecnicamente é um jogador diferenciado. Ninguém vai dizer, ninguém está falando aqui que ele é craque, que vai resolver todos os problemas do mundo, não é nada disso. Mas é um jogador diferenciado, um jogador que tem leitura de jogo. Isso em termos ofensivos para o Atlético só tem a ganhar. E mais, de uma forma ou de outra, você qualifica o banco. Se o Carlos não sair, se o Michael Suel não sair, se ele for para o banco não for titular, existe uma qualificação de possibilidades. E fica com muitos jogadores com características de velocidade. Exatamente. E aí quem pode se dar muito bem com isso, eu gostaria, inclusive, de que você analisasse isso. Sim. O Prato, ele teria mais opções para servi-lo. Você acha que poderia consagrar o Prato nesse aspecto? E, de repente, até mesmo para o Jô, que é reserva, e se de repente o Levi quiser montar um esquema com esse homem de referência, poderia ajudar? O Ribeiro é ótimo jogador, mas ele não é milagreiro. Né? Então você acha que no caso do Jô só um milagre? E o André, então, seria o quê? Aí tem que ser o Messi de um lado, o Cristiano Ronaldo do outro. Voltou ali. Interessante. Prepararam uma matéria para falar disso. Momento fofoca. Meia hora de programa, né? O Prato, na verdade, vai ter um novo garçom muito qualificado, pode fazer mais gols ainda, mas já está sendo bem servido, já está mostrando serviço. Prato já está na mesa. Não, ele já está fazendo gol pra caramba. Mas ele vem sendo bem servido pelo lado direito, né? Mas o próprio Prato, o Luan voando em campo. O próprio Prato cai muito pela direita. E quando ele sai da área, normalmente ele procura mais a turma da direita do que a turma da esquerda. Ele faz triangulações ali com o Luan e com o Marcos Suárez. Quem é mais jogador hoje? Rápido, em uma palavra na resposta, que seria o nome. Quem é mais jogador hoje? Damião, Prato ou Guerreiro? Na ordem, Guerreiro, Prato, Damião. Muito bem. Juverci, dá uma passada, aproveitar também para dar uma passada na questão do Pierre, né? Que está se despedindo do Atlético, o Pierre está seguindo para o Fluminense. Eu já disse aqui e repito, eu não liberaria. Grande erro. Eu não liberaria. Eu acho que ele pode ser muito útil na sequência da temporada para substituir, de repente, um primeiro volante que faz essa função, que é o próprio Donizete, tendo o Rafael Carioca para sair, eventualmente substituindo o Carioca, jogando com o Donizete, revivendo aquela dupla campeã, ele mais preso, o Donizete saindo mais. Sim. O Atlético hoje tem essa condição. Ou até mesmo com o Pires, né? Jogando nessa condição também, de primeiro volante, e o Pires saindo mais. Mas você acha que, independente, a gente não sabe a cabeça do jogador. De repente ele não está satisfeito de ficar na reserva e falou, não, vou embora, deixa eu ser feliz lá no Fluminense e tal, lá ele vai ser titular também e tal. Sei não, o que você pensa disso? Você acha que não? Não, o Fluminense não tem um time tão bom quanto o do Atlético, claro que não, o elenco muito menos, perdeu muito do ano passado para cá, mas talvez no setor dos volantes justamente tem as suas melhores opções, porque tem o Jean, que não vai sair do time, é segundo volante, e o Edson, que no ano passado também terminou com elogios lá da imprensa carioca, sendo
bem cotado. Então, eu acho que o Edson roda. Está faltando lá quantidade. Aí sim, mas não para ser titular. Então o Pierre chega até para suprir esse problema. Você tem 2 jogadores com qualidade, mas até no perfil. O Jean é um cara com muito mais qualidade. Mas o Pierre pode estar mudando o esquema, uma outra pode dizer que o Jean é um armador, é um volante, é um lateral direito, ele joga por todas as partes do campo. Agora, quando eu digo, sobre essa pergunta, quando eu digo que não liberaria o Pierre, não é porque ele tem uma história, o que ele fez lá atrás, não. Mas porque eu ainda o vejo como útil. Eu concordo para ser o primeiro volante, o Leão de Chácara, eu vejo como útil. Eu concordo com você, eu acho que ele teria que ser o primeiro reserva, se não voltasse a formar dupla com o Leandro Donizete. O Donizete é imbatível, o Donizete ninguém toma o posto dele no Atlético de jeito nenhum. Na minha avaliação, um dos melhores volantes que tem no Brasil, o Leandro Donizete. Agora, em relação ao Rafael Carioca, eu acho que o Rafael Carioca ele tem momentos bons e momentos ruins. Ele não é um jogador que consegue manter aquela regularidade. Então, o Cris está falando lá em cima que o futebol dele vareia. No linguajar do Cris vareia. Mas eu acho que o Pierre deveria continuar. Está muito regular, o Carioca. Mas eu acho que o Pierre deveria continuar. Você está falando que ele estava muito irregular, mas no momento, nos últimos jogos, nas últimas partidas, e é o cara. Mas foi uma crescente de clube. Dá um passo com mais qualidade. Mas é uma crescente de time. Naquela faixa intermediária. É um jogador que melhorou muito hoje. Eu entendo que o Pierre pode voltar numa determinada circunstância, poderia se ficasse, mas para mim o Carioca hoje, o Donizete, eles é um casamento mais perfeito, sabe? Um destruindo, explosão, o outro pensando um pouquinho mais, distribuindo um passo com mais qualidade. O Atlético teve alguns jogadores que saíram, que não eram titulares, mas que fizeram falta logo que saíram. O Alexandro é um jogador que fez falta. Eu nunca imaginei que pudesse dizer isso. O Júnior César, num longo momento, fez falta. Você gastou com 50 laterais. Teve mais, quer ver? Foi o Alexandro, o Júnior César, o Leonardo nem tanto. Alex Silva, lateral direito. O Alex Silva, lateral direito, bem lembrado. Entrou e o que eu escutei atleticano falando? Meu Deus, como o Alex Silva. Eu acho o Alex Silva. O Patrick engrenou agora. Mas eu acho o Alex Silva mais lateral. O Alex Silva, eu acho mais lateral do que o Patrick. Respeita a posição de quem pensa o contrário. Não que eu concorde, mas teve gente que aplicou esse raciocínio. É o Richarlison, por exemplo. Que quando saiu, eu até não concordo, mas teve gente que, num momento ali de lateral, que não tinha muitas opções. Mas que tiveram muitas contusões também, se lembra muito dele. Agora, lembrei outro, Rafael Marques, zagueiro. Muito. Fez muita falta, então esses jogadores não eram titulares. Aí foi muito azar, porque tinha chegado o Emerson zagueiro e a contusão dele. É uma coisa que não estava no roteiro. O Júnior César foi o que fez mais falta. Passou uma fileira de jogadores para a posição do Júnior César e foi difícil. Mas as informações em relação ao Patrick, foi que o Patrick... Em relação ao Patrick, é ótimo, ao Pierre, é que ele ficou muito chateado, principalmente quando tentaram envolver ele na negociação com o Santos, e ele ouviu do Santos o que ele ouviu, e a gente mostrou aqui, a gente mostrou a entrevista, inclusive, diz isso, não é o Pierre, nós não queremos o Pierre. Ele já estava na reserva, já não estava sendo tão aproveitado, não era o primeiro, e ele, jogador, sente que ele ainda tem muita coisa, ainda pode ser mais útil. Você falou aí que você não se refere muito ao passado dele para não tirar ele do Atlético. Mas eu acho que até esse passado é importante. Sabe por quê? Não só por isso. Não, sim, mas esse passado vencedor de um cara que foi tão importante em termos da conquista da Libertadores como ele foi, e essa demonstração disso o tempo inteiro para o grupo, eu acho que você manter um jogador que não te dá trabalho, que é excelente para o grupo, que todo mundo gosta, que não se contunde, eu acho que ele leva vantagem em cima de várias situações. Sim. Então, por isso eu não abriria a mão. Ontem a gente até conversou com a diretoria na questão do Thiago Ribeiro e até nessa comprovação da saída do Pierre, e não sobre especificamente os motivos, mas deu para entender que era um momento em que ele teve vontade de sair do Atlético em relação ao que está acontecendo com ele. A reserva, o não aproveitamento e esses tipos de situação como a que ocorreu contra o Santos. Então, é por isso, e as negociações devem ser fechadas até o final da semana. Ontem, praticamente, ele se despediu dos jogadores. Né? Tem outros jogadores, né, no elenco, que de repente você poderia abrir mão, mas é o que eu disse aqui, você não sabe o que está passando na cabeça do cara. De repente, o próprio cara diz, olha, eu estou afim de ser titular, de jogar. O Levi falou, minha dupla vai ser essa, eu não vejo, porque dentro do meu esquema são os dois. O Danilo Pires ganhando espaço, então isso pode ter acontecido. O cara vira e fala, deixa eu contar uma história rápida aqui, daqui a pouco a gente volta para falar mais disso. Preste atenção, meu amigo telespectador, você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, então hoje eu quero falar para você da Associcar. A Associcar
vai valorizar e proteger o que você tem de mais valioso, que é a sua família e os bens que você conquistou ao longo da sua vida. Somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai ligar agora para 3353-4540, adquirir a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas e o preço é espetacular. A partir de R$ 3,00 ao dia, isso mesmo, R$ 3,00 ao dia você garante proteção total do seu carro ou da sua moto contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. Além da assistência 24 horas em todo o Brasil em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque e muito mais. A proteção do seu carro será completa. Mas para isso, e somente para os 50 primeiros que ligarem agora e falarem que estão assistindo os donos da bola, eu tenho aqui um desconto de R$ 50. São R$ 50 de desconto. E olha, você está dizendo aí, ó, você viu aí, por menos de 13 ou a partir de R$ 3,00 ao dia, você tem a proteção. Então, eu estou te dando aqui R$ 50 de desconto para você ter proteção, tranquilidade e satisfação. A Associcar te oferece tudo isso, pegue o telefone, ligue, você conquista, você trabalha tanto para conquistar, né? De repente, realizar o sonho de um carro, de uma motocicleta e tal, e daí de repente você acorda e ela não está mais ali. Para isso não acontecer, ligue agora e ande lado a lado com a Associcar, que é uma parceira. 24 horas é parceira. 24 horas, ligue agora 3353-4540. Obrigado, Leandrão. Olha aqui, deixa eu falar com a Gisele Ramos, que vem agora para falar de arbitragem mineira no Clássico. Ela conversou com exclusividade hoje pela manhã com o nosso presidente, o novo presidente da Comissão de Arbitragem Mineira, o Juliano Bozano. Alô, Gisele, e as novidades, Gisele? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Pois é, falar da arbitragem hoje dá até gosto, né? Porque as notícias são muito boas. A gente bateu um papo bem bacana com o Juliano Bozano, que é um árbitro, que já foi árbitro aspirante FIFA, já apitou 112 jogos pela Série A do Brasileirão, inclusive jogos internacionais, tem um currículo de peso e agora ele vem trazer toda a sua experiência aqui para Minas Gerais. Ele chegou para fazer uma reformulação na arbitragem mineira, ele chegou em outubro do ano passado, a convite do Castelar Neto, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol, e ele fez uma reformulação. Só para o torcedor, para o telespectador entender, a situação era a seguinte: a CBF determina que cada estado indique um número X de árbitros e assistentes para apitarem jogos em nível nacional. E Minas Gerais não estava ocupando essas 22 vagas que foram determinadas aqui para o estado. Então foi exatamente isso que o Juliano fez. Ele pegou os árbitros para atenderem aos pré-requisitos necessários para apitarem jogos em nível nacional. Escalou 3 árbitros para apitarem 5 jogos agora na primeira fase do Campeonato Mineiro. E o retorno disso foi muito bom. Ele, inclusive, faz agora um balanço para a gente da arbitragem nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, incentivou novos árbitros, conseguimos aí formar 3 árbitros para encher os pré-requisitos para serem árbitros da CBF. Tivemos pouquíssimos erros ínfimos, que às vezes acontece, mas realmente o saldo é muito positivo. Não só não houve reclamação, como houve elogios, né? Clubes formalizaram elogios, os clubes que infelizmente desceram para o módulo 2 e os que não classificaram, elogiaram a arbitragem. Isso deixou a comissão e a federação muito felizes, com certeza. Pois é, e já que houve essa qualificação, né, os árbitros estão aptos a apitarem jogos importantes, a gente, claro, aproveitou para falar também do clássico na semifinal entre Cruzeiro e Atlético. Quem será que vai apitar esse jogão? Árbitros daqui de Minas ou árbitros de fora? Sem dúvida, tivemos aí na primeira fase o Cruzeiro e Atlético apitado com perfeição pelo Emerson, pela equipe de arbitragem, com Guilherme Camilo e o Márcio, gabaritaram o jogo, então eu acredito sim que os árbitros mineiros têm condição, mas vou depender aí dos clubes, provavelmente a federação vai conversar com os clubes e a gente vai ter uma decisão aí nas próximas horas, quem sabe. Pois é, essa decisão deve ser tomada até no máximo quinta-feira, né? O Castelar Neto, que é o presidente da federação, vai consultar tanto o Cruzeiro como o Atlético e haverá também uma reunião para definir outros detalhes do clássico, né? Como policiamento, ingressos, e aí tudo definido na quinta-feira, Everton. Obrigado, Gisele, parabéns, você é fera. Obrigado principalmente por ter conversado com o Juliano. Estou botando uma fé no trabalho desse cara. Eu também, e no do Castelar também. E a gente sempre foi crítico aqui do trabalho da arbitragem e tal,
mas eu estou botando uma fé no Castellari e no Juliano Bozano. Obrigado, Gisele, beijo. Beijo. Ô Brasil, a gente já brigou muito aqui sobre essa questão de arbitragem, né? Sou um crítico, acho que são mal preparados e tal, mas agora a gente vê, cara, eu sinceramente, eles erram, como em todas as outras temporadas, mas eu noto nesse ano menos erros do que nos anos anteriores. E não há outra coisa senão preparar bem os árbitros, né? Se você preparar bem, você vai ter árbitro bom, isso é óbvio, isso é uma coisa lógica que eu estou dizendo aqui. E hoje a gente vê os erros acontecendo em menor número, ou em menores números, porque nós não discutimos aqui. Mas esse é o caminho. Praticamente, na temporada até, discutimos pouco. Sim, os erros acontecem. Não tem como que hoje você luta contra 500 câmeras num jogo, o erro do cara é o mesmo erro do centroavante, do zagueiro, do goleiro, exigir a perfeição. Comenta e erra no replay, né? Tem, e erra no replay. Isso aí acontece. A gente pega lá no Rio como que está sendo questionada a arbitragem, erros graves que aconteceram. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, você tem inclusive integrando também esse trabalho, o Juliano Lopes Lobato, ou seja, tem muito seminário, tem muito trabalho que é feito, ó, vem cá, vamos fazer reciclagem, vamos isso, vamos aquilo. Teoria e a tranquilidade, o principal, o reflexo de um bom trabalho, é também os clubes deixarem os árbitros trabalhar. Porque antes era o seguinte, na primeira rodada, o árbitro errou, já vinha Cruzeiro e Atlético sentando o pau e tal. Pô, aí o cara já entra tenso. E essa tranquilidade que os clubes propiciam ao trabalho acaba gerando um resultado positivo. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, a profissionalização é que vai trazer uma margem maior de acerto. Você acredita mesmo nisso? Não vai acontecer, mas essa seria a solução. Porque o cara aqui, ele às vezes é taxista, ele é contador, ele é um PM, é um dentista e trabalha como árbitro. Ele não vive aquilo exclusivamente. O Brasil, isso é um a problema. gente sempre levantou aqui alguns nomes que eram destaques na arbitragem sul-americana. Oscar Ruiz é a maior prova disso, né? Tinha uma profissão paralela, mas apitava muito, E aí, de repente, a gente viu outros árbitros chegarem que não eram brasileiros. Jorge Larrionda e tantos outros. Eu não vou lembrar os nomes aqui agora, mas são muitos outros. E no Brasil, há quanto tempo nós não temos um árbitro como o melhor sul-americano? Mas o Ricardo Falta Marques preparo. É um cara que está chegando aí e tem mas feito não um tá, bom Brasil, trabalho. acho que tá, não mas é mas tudo o trabalho isso. dele, ele tem chegado e tem sido valorizado até pela Sul-Americana. Independentemente, eu acho que isso aí é gosto, eu acho que mas ele tem feito um bom trabalho. O Ricardo Marques Ribeiro, ele leva uma vantagem em cima dos demais, ou sobre os demais. Eu acho que ele fala inglês e espanhol, não fala? Sim, jornalista. Ele é jornalista. Se comunica bem, advogado. fala inglês, espanhol, na verdade, tal. formamos juntos. Tem árbitro que não se preocupa com isso. Não, apitar um joguinho do Mineiro tá bom. Ele é preparado, muito qualificado. Boa parte das pessoas do meio do futebol aqui no Brasil não se preocupam com isso. Dá para estender esse raciocínio ao cenário dos treinadores brasileiros. Tem argentino para todo lado no mundo do futebol, comandando seleções. Na Copa América, a gente vai ver praticamente só treinador argentino, não só na Argentina, obviamente, mas treinando as outras seleções. Tem argentinos em destaque. O Barcelona, até outro dia, tinha treinador argentino. O Manchester City tem chileno. Os sul-americanos estão por toda parte no mundo do futebol, tanto na arbitragem quanto no cenário de treinadores, onde é necessária a questão da língua, né, nos dois casos. E os brasileiros, por essa preguiça, esse comodismo, achar que não precisa e tal, eu resolvo, perderam muito espaço nisso. Até o Filipão não deu certo no Chelsea, entre outras coisas, porque não conseguia, meu amigo. Não conseguia dialogar com os jogadores. Não conseguia falar com os caras. A federação já podia agilizar e dar uma solução. Se é arbitragem mineira ou não, até para o cara ter tranquilidade, não depende da federação. Não, mas agora, chegar com os clubes e pedir a posição dos clubes. Porque se a reunião acontecer entre Atlético e Cruzeiro e eles de repente decidirem por não optarem por um árbitro, ele vai buscar fora. Seria uma decisão equivocada. Deixa eu chamar, eu também acho. Até porque o clássico... Enfim, deixa eu falar do Cruzeiro aqui, que não saiu como esperado, né? E aí agora... focar o trabalho, estou dizendo, de ter entrado numa semifinais contra o principal rival. Nenhum dos dois queria isso. Então, agora é focar o trabalho, buscar as vitórias tanto na Libertadores quanto no Campeonato Mineiro. Quem traz os detalhes do início de semana lá do Cruzeiro é Diogo Ramalho, futuro prefeito de... Como é que chama a cidade dele? Araçuaí. Vamos lá.
A semana começou de uma maneira que não era esperada por ninguém na Toca da Raposa. Foi um resultado que ninguém esperava, não estava nos planos realmente, mas que agora já aconteceu também, não tem como voltar atrás. Pois é, este é o resultado da classificação em segundo lugar no estadual. Sequência cheia e complicada de jogos, com Libertadores e o rival Atlético na pauta. Então é bom chamar reforços. Zagueiro Léo, volante Williams e atacante William. São 3 possíveis retornos diante do Mineiros nesta quarta-feira. Administrar o golpe sofrido diante do Tombense. Para começar bem a semana de Libertadores e Clássico, este é o foco do Cruzeiro. Uma rodada mudou praticamente tudo, né? Mas indiferente de quem a gente vai jogar, eu acho que a equipe tem que estar bem preparada, né? Descansar bem. É jogo bom, né? Eu acho que é isso que a gente tem que acostumar, de jogo bom e estar preparado para sempre estar fazendo o nosso melhor e poder estar vencendo sempre. Só em abril, a Raposa decide a vida na competição continental e disputa em 2 clássicos uma vaga à final do Campeonato Mineiro. Agora vai começar uma sequência, né? Muito grande aí de um jogo atrás do outro, né? Então acho que é importantíssimo a gente também estar sabendo se dosar. Quem puder ser um pouquinho inteligente aí, saber falar, né? Também não ficar com medo de dizer quando tá com algum cansaço, tá sentindo alguma dor para poder não machucar, né? Léo foi poupado na última partida. Já o Williams e o William não jogam desde o dia 8 de março. O atacante pode ser titular na quarta, já que Marquinhos continua lesionado. Fico feliz em estar de volta, graças a Deus aí sentindo super bem. E à disposição do professor Marcelo para poder ajudar. Começar essa maratona de jogos decisivos depois de uma derrota em casa não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Não é algo bom, né? O ideal é que você esteja convivendo com vitórias, chegar forte na quarta-feira, esperando a compreensão do torcedor para nos apoiar também e a gente fazer um jogo mais forte e temos toda a condição de fazer isso. Como vocês são mentirosos. Não, pra quê? Como vocês são mentirosos. A gente é sincero, pegando, eu sei disso, sempre foi. Mais um pouco. Eu vou pegar uma carona, né, em tudo que a gente viu do Cruzeiro aí, as declarações e tal, e eu vou transferir para a questão da Libertadores, do jogo de terça-feira. O clássico acontece no domingo e terça-feira o Cruzeiro já tem Libertadores. E aí, pegando uma carona na matéria do grande Diogo Ramalho, que é bom demais. E aí, ídolo? Entra com o time reserva, entra com o time titular, e aí, ídolo? Eu acho que tem que entrar com o time titular em todos os jogos aí, tem que fazer um sacrifício, uma conversa ali com o elenco. Agora, tirando a minha opinião, analisando o que é mais provável, eu acho que depende um pouco do resultado de amanhã. É óbvio que o Cruzeiro é muito favorito, porque o time do Mineiros é muito ruim. Se não ganhar no Mineirão, vai ficar feio. É obrigação ganhar no Mineirão. Mas se não ganhar, eu acho que existe uma possibilidade concreta de o Cruzeiro entrar com um time, no mínimo, mesclado no domingo. Será, porque Cadu? o desespero na Libertadores ia bater de tal maneira que a proximidade de um jogo para o outro, acho que isso pode acontecer. Não estou falando que seria a minha visão, a minha decisão se eu fosse treinador, mas eu acho que isso pode acontecer. Dimara Oliveira, gostaria de ouvi-la. Eu acho que discordo do Cadu nessa questão de entrar com o time misto. Eu acho que não. Acho que o Marcelo vai tentar para resolver no primeiro jogo da semifinal, para livrar uma situação. Não, eu também acho. Eu acho que, assim, Cadu, de tudo que a gente tem acompanhado dessa Libertadores, do próprio Mineiros, a volta que o Cruzeiro tem de jogadores importantes, o próprio fato do William, que é bom lembrar, não estava bem quando saiu do time, mas estava sendo questionado. É um absurdo isso e aí, o Júnior até quer comentar sobre isso, ele tinha dor e a gente criticou porque a gente não é adivinho, vai lá saber se ele está com dor, mas ele estava mal mesmo, e tem a volta do próprio Williams pelo meio. É uma equipe que a gente pode dizer que me parece mais compacta para o jogo de amanhã, que não é um jogo tão difícil. Então eu acho que ele vai com a equipe titular também no domingo contra o Atlético, que vai tentar resolver a situação na primeira. Porque já está tão confuso, já está tão bagunçado, já pediram tanta coisa para a federação, já pediram para mudar o jogo, já pediram para mudar o jogo da próxima semana, que é melhor tentar resolver no primeiro jogo. Eu também acho que ele vai colocar o time titular no domingo, para deixar claro. Eu acho que existe uma possibilidade remota de ele mudar de opinião se o resultado amanhã não chegar. Mas como vai chegar também? Não chegar amanhã, vai chegar, vai ganhar o Mineiros e tal. Então, domingo, acho que vai entrar com o time titular em todas aí. Daqui a pouco eu quero falar
falar pausa desse negócio de Mineiro, mudança do foco jogo no da Mineiro. Libertadores. Aqui você fala do que você quiser. Tá, mas primeiro é o jogo. Mas primeiro eu quero ouvir o atacante William, que falou ontem, lá na Toca 2, de sua lesão no pubis e de sua volta ao time do Cruzeiro. Roda aí para nós, William. Olha, o que eu fico mais feliz é eu estar voltando e estar me sentindo bem, né? Coisa que poucas pessoas sabem e às vezes não entendem, não vão entender e só querem cobrar, só querem criticar. Então eu, também diferente do que vão achar, do que acharam, é importante que eu estou feliz comigo, de estar voltando, de estar feito um trabalho muito bacana com o pessoal da fisioterapia, né, que se dedicou muito para poder me ajudar no momento de decisão. E é importante que eu estou preparado para entrar, para poder fazer o meu melhor e ser importante como eu sempre fui. É que eu já deixei. Antes de começar. Não, é que eu já deixei essa fala do William exatamente para vocês avaliarem. Eu vou começar com você, Brasil, porque a do Juvercy parece que vem pesada. Não, o Juvercy está querendo atropelar tudo, parece aquela carreta desgovernada ladeira abaixo. A questão é o seguinte, não consigo conceber essa questão do William quando ele vira e fala que jogou no sacrifício em algumas partidas pela dor que ele sentia no pubis. Eu não entendo pelo seguinte, ou ele não falou para o departamento médico, número 1, não falou para o treinador, ou o Cruzeiro quis bancá-lo. E aí eu não consigo entender a troco de quê? Porque ele estava mal uma partida, outra partida, outra partida, outra partida. Claro. Ele veio de uma sequência muito ruim. E todos nós colocávamos. A gente não está entendendo. Claro. Passou da hora dele sair. Nós cobramos várias vezes pela sequência de jogos. Muito criticado. Aí o que não dá para entender é por que ele foi bancado. Se você não tivesse nenhum reserva, tivesse em fase de decisão, é fundamental, o William, sem o William não vai ser bicampeão mundial. Aí tudo bem. Mas não era o caso. Então por que ele jogou nesse sacrifício dessa forma e tinha tantos outros lá para serem aproveitados? Então isso eu não consigo entender. E não tem algo estranho, nenhum, ou com ele ou com quem colocou. E não é mérito nenhum não, porque isso é ruim para o clube, é ruim para o jogador. Olha quanto tempo ele ficou parado aí sim o Cruzeiro precisou e não tinha nem como entrar. Então isso não é bom para ele, não é mérito não, não é ser herói. Ser herói. Uma coisa é se machucar e continuar no jogo. Que de repente o William está querendo também meio que justificar o futebol que estava mal, a queda de rendimento? Visivelmente, acredito que sim. Alguns jogadores gostam de buscar respostas na queda do desempenho deles. Eu acho que o William fez justamente isso. Não estou julgando, estou falando aquilo que eu acho. Agora, só se cobra o William, só se cobra qualidade de quem tem. Então você estava sendo cobrado daquilo que você não vinha mostrando no início da temporada. Se contundiu, já vinha sentindo dores, teria que ter jogado abertamente com o departamento médico, se escondeu ou não, se o Cruzeiro optou ou não por tirá-lo do time ou mantê-lo. Existem vários jogadores que jogam com dores, é verdade. O Ronaldo Fenômeno falou que ele jogou 3 anos com dores. Agora, eu acho que não era uma fase tão concordo justamente com o Júnior Brasil. Não era aquela fase, nossa, o William não pode sair, é fechamento no Campeonato Brasileiro. Não, é início, gente. Então deveria ter saído do time antes. Claro. Olha, ele 100%, ele é titular. Também acho. Agora o jogador, não é que o jogador às vezes não dá uma desculpinha aqui, ser pueril ali de acreditar que tudo é lindo no futebol. Lógico que não. Agora, ele não vai falar esse negócio de contusão sem existir nada, porque não é porque ele é bonzinho, não. Senão queima o filme total no clube. Não, os caras vão falar. Os caras vão falar. Mas que tem erro tem. Ou é escalação, ou é você acabou de falar que ele poderia ter falado ali, que estava machucado, sem estar para justificar. Não é que ele não estava machucado. Ele estava machucado. Só que eu acho que meio que uma justificativa pelo futebol que tinha. É de quem? É do clube? Teve uma queda. Corta pra mim aqui, Brasil. Como é que você é o Cadu Doné e você é o Juvercy. Corta os 3 pra mim. Deixa eu falar agora pra torcida do Cruzeiro. Você tem que mostrar sua força, torcedor do Cruzeiro, e levar no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro, porque na rede de lojas Maior de Minas você encontra uma linha completa de produtos oficiais do time tetracampeão brasileiro. Tem camisas oficiais, tem as polos, olha aí, hein?
Sim, tem as camisetas, blusas, copos, chaveiros, tem tudo personalizado e tudo produto oficial, licenciado pelo Cruzeiro. Você não vai comprar produto falsificado, né, irmão? As lojas da Rede Maior de Minas estão localizadas no Shopping Del Rey, Minas Shopping, Estação BH, no Itaú Power, em Contagem, no Mineirão, no Barro Preto, no Barreiro, em Betim, Contagem, Divinópolis também tem, Governador Valadares, Sete Lagoas, você também encontra uma das lojas Maior de Minas. Acesse o redemaiordeminas.com.br e fique por dentro de novidades, lançamentos e muito mais. Siga também no facebook.com/Rede Maior de Minas, Rede Maior de Minas, que é as lojas oficiais, que é a rede das lojas oficiais do Cruzeiro. Você que é torcedor, use produtos oficiais do seu clube, porque indiretamente ou diretamente você estará também ajudando o seu clube do coração. Quinta-feira tem uma baita promoção aqui, uma espetacular promoção da Rede de Lojas Maior de Minas, a partir de quinta-feira, neste programa. Eu vou para um rápido intervalo, viu, Paquito? Intervalo rapidinho, na volta mais Galo, mais Cruzeiro, não saia daí. Em 2 minutos a gente volta. Até já.